Até que ponto a nossa casa está, de fato, protegida contra dívidas? Olha, essa é uma pergunta que tira o sono de muita gente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando numa decisão super importante do STJ que mexe com a segurança do nosso lar. Vale muito a pena entender cada detalhe. Imagina só a cena, que chega a dar um calafrio. Chega aquela notificação oficial. O fisco, a Fazenda Nacional, acabou de penhorar o apartamento onde uma família mora. Tudo por causa de uma dívida. É uma situação de tensão máxima, né? Pois bem, foi exatamente assim que começou o caso que a gente vai desvendar agora. Então, essa história é a do João. Mas olha, poderia ser a de qualquer um. O João se viu no meio de uma execução fiscal. E de repente, a Fazenda Nacional foi lá e penhorou o apartamento dele. E não era um imóvel qualquer, era o lar dele. E é por isso que esse caso é tão relevante. Parece a história de uma pessoa só, mas as regras que saíram daqui valem para todo mundo. Mas o João não deixou barato, não. Ele foi pra cima, se defendeu com unhas e dentes, usando uma arma poderosa do nosso direito, a proteção do chamado bem de família, que tá lá na Lei 8.009. E, num primeiro momento, deu certo. A justiça olhou e disse, opa, esse imóvel não pode ser penhorado, não. Parecia que o jogo tava ganho, né? Só que a batalha estava só começando. É claro que a Fazenda Nacional não ia aceitar essa derrota assim, de bandeja. De jeito nenhum. Ela foi pro recurso com uma estratégia de guerra, sabe? Um ataque em 3 frentes para tentar, de qualquer jeito, manter a penhora do imóvel do João. Vamos ver agora como é que essa briga se desenrolou nos tribunais. Então, a estratégia do fisco foi a seguinte. Primeiro argumento. Ah, mas o João tem outro apartamento. Segundo, esse imóvel que foi penhorado nem tem registro formal em cartório como bem de família. E o terceiro, que era o mais técnico e talvez o mais perigoso, gente, aquela lei antiga do bem de família, a 8.009, já era, foi cancelada pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Eram argumentos bem pesados, que botaram tudo em risco de novo. Ok, antes da gente ver o que o tribunal decidiu, a gente precisa dar uma pequena pausa. É que, para entender o final dessa história, a gente tem que sacar a base de toda a discussão. No Brasil, existem dois tipos de bem de família, e a diferença entre eles é literalmente a chave para resolver esse quebra-cabeça. E a diferença, olha, é gritante. Pensa assim, de um lado a gente tem o bem de família legal, esse é o automático. É tipo um escudo que a própria lei te dá, sem precisar pedir. Se a família mora ali, pronto, está protegido. O objetivo aqui é proteger a dignidade da pessoa, o direito de ter um teto. Agora, do outro lado, tem o bem de família voluntário. Esse é opcional. É quando o dono do imóvel, por vontade própria, vai até o cartório e fala: quero registrar este imóvel aqui como bem de família. Aí tem umas regras, tipo o valor não poder passar de 1/3 do patrimônio todo. Aqui o foco é mais em proteger o patrimônio mesmo. São duas coisas diferentes que vivem juntas no nosso sistema. Beleza, com essa diferença bem clara na cabeça, vamos voltar para o caso do João. A briga foi subindo, subindo e parou lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é quem dá a palavra final sobre a lei federal no Brasil. A pergunta de US$ 1 milhão era: como os ministros iam resolver essa confusão toda? E aí fica aquela tensão no ar, né? Será que a super estratégia da Fazenda Nacional ia funcionar? Será que o STJ ia dar razão para o fisco, derrubar a proteção e deixar o apartamento do João ir a leilão? A resposta do STJ, um gigantesco e sonoro não. Simples assim. Eles simplesmente derrubaram um por um todos os argumentos da Fazenda. Foi uma vitória clara para a proteção da moradia. Tá, mas por que aquele argumento mais técnico, o do Código de 2015, não colou? Bom, o STJ explicou de um jeito bem simples. Pensa que o Código de Processo Civil novo é tipo o manual geral de um carro. Ele te dá as regras básicas. Mas isso não quer dizer que um manual específico do motor ou do sistema de freios foi jogado fora. Uma coisa não cancela a outra. O próprio Código Novo, lá no artigo 832, fala que existem outras leis que dizem o que não pode ser penhorado. Ou seja, a lei antiga e o Código Novo conversam, trabalham em harmonia. E essa frase aqui, da própria decisão, resume tudo perfeitamente. O bem de família que a lei cria e aquele que a pessoa escolhe criar coexistem no ordenamento jurídico harmoniosamente. É isso. Um protege a dignidade, é uma proteção social do Estado. O outro é uma ferramenta de proteção de patrimônio que o dono pode usar se quiser. Uma coisa não atrapalha a outra. Certo, mas e daí? O que essa decisão muda na vida real, para todo mundo? A verdade é que ela não salvou só o apartamento do João. Ela trouxe uma clareza gigantesca, deixou as regras do jogo mais simples e com menos burocracia para todo mundo que precisa defender sua casa.
Beleza, mas vamos voltar lá no primeiro argumento da Fazenda. Lembra? Aquele papo de que o João tinha outro apartamento. Isso não muda tudo? Afinal, se a pessoa tem mais de uma casa, ela perde essa proteção? Essa é uma dúvida super, super comum. E a resposta da lei é um não bem claro. Ter mais de um imóvel não cancela automaticamente a proteção. A própria Lei 8.009 já pensou nisso. O que ela diz no artigo 5º é o seguinte: se a pessoa tem mais de um imóvel que serve de residência, a proteção vai cair, por padrão, sobre o de menor valor. Simples assim. A única forma de ser diferente é se a pessoa foi lá no cartório e registrou formalmente um outro imóvel, de maior valor, como o bem de família voluntário. E tem mais uma coisa muito boa que saiu dessa linha de decisões do STJ, foi um alívio gigante para a defesa de qualquer pessoa. O tribunal acabou com a exigência de uma coisa que os advogados chamam de prova diabólica. Sabe o que é isso? É quando pedem para você provar uma coisa que é quase impossível. Tipo, provar que você não tem algo. Como é que se prova que algo não existe? É complicado, né? Pois é, a posição do STJ agora é a seguinte: a pessoa que mora no imóvel não tem que provar que aquele é o único bem dela para ter a proteção. A bola está com o credor. Se é o credor que está dizendo, mas ele tem outras casas, então é o credor que tem que se virar para provar isso. A responsabilidade da prova inverteu. E isso, gente, simplifica a vida de quem está se defendendo de uma forma absurda. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e agora é importante a gente entender o espírito da coisa. O que está por trás de todas essas regras? Porque não é só uma questão de papelada, de processo. Tem um princípio muito maior em jogo aqui. Isso nos leva de volta àquele segundo argumento da Fazenda, a falta de registro no cartório. Essa decisão do STJ basicamente enterra essa ideia de vez. A proteção da Lei 8.009 não depende de burocracia. É um direito que nasce de um fato da vida real, a família morar ali. Se é a sua casa, a proteção é automática, ponto final. Não precisa de carimbo, não precisa de registro específico para isso. No fim das contas, fica muito claro que, para a lei brasileira, uma casa não é só um monte de tijolo e cimento. Não é só um bem material na sua declaração de imposto. A moradia é vista como o alicerce da família, um direito fundamental que o Estado tem o dever de blindar, de proteger com um cuidado especial. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão no ar. Essa proteção tão forte da moradia que o STJ deixou bem clara, será que ela acerta na dose? Será que ela encontra aquele equilíbrio perfeito entre proteger a dignidade de quem tem uma dívida e, do outro lado, garantir o direito de quem precisa receber esse dinheiro? Essa é talvez a grande balança que o direito tenta equilibrar todos os dias.